Esse final de semana, uma notícia, através de uma nota de esclarecimento da Secretaria Municipal de Saúde, deixou muita gente assustada com, a princípio, que seriam 7 casos confirmados da bactéria conhecida como escarlatina aqui em Teófilo Otoni. Crianças que estariam sendo monitoradas, inclusive, com acompanhamento médico e acompanhamento da própria Secretaria Municipal de Saúde. Esse episódio ganha ainda mais preocupação à medida em que, em São João del Rei, houve a divulgação de 3 óbitos suspeitos que ainda estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde desta mesma bactéria. E por essa razão, eu fiz um contato com o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, que imediatamente disponibilizou para a gente aqui para poder trazer informações para a população, o Tadeu Ramalho. Ele é coordenador de Vigilância em Saúde, porque esse é um assunto que preocupa, ainda mais quando se fala de crianças, que são aquelas que estão suscetíveis a pegar essa bactéria e a ter problemas mais graves. Ô Tadeu, muito boa noite, obrigado por atender o nosso chamado, por estar aqui nesse momento importante. Eu gostaria que você trouxesse primeiro um esclarecimento. Quantos casos são hoje e o que é essa bactéria conhecida como escarlatina? Primeiramente, boa noite a todos, né, Vanilson? É muito importante a gente vir no veículo de comunicação com a sua audiência para falar para a população sobre a escarlatina. Como você bem colocou, no início deu esse susto, porque realmente foi divulgado, 3 óbitos que teriam acontecido em São João del Rei, de crianças que estariam acometidas com a doença escarlatina, que na verdade ela é provocada pela bactéria Streptococcus pyogenes. Essa bactéria já é conhecida pela gente há muito tempo. Não é novidade? Não, é uma bactéria comum, inclusive, nas infecções de garganta. O que acontece com a escarlatina é que algumas crianças, cerca de 10%, vão ter reações como se fossem alérgicas às toxinas que essas bactérias produzem. Então, muitas crianças têm infecções de garganta já por essa bactéria, mas não manifestam a escarlatina. A escarlatina é como se fosse uma consequência de uma sensibilidade alérgica. A criança que tem alergia a essa bactéria vai desenvolver, além da infecção de garganta, também esses outros sintomas relacionados à escarlatina. E quais são esses sintomas para que a população esteja atenta? Tem que ficar bastante atento a uma febre alta repentina. A criança vai queixar de dor de garganta, pode vir acompanhada de tosse. Ela vai ter falta de apetite, pode acontecer cansaços também e até vômitos. Então, esses sintomas são muito importantes no início. Após 2 dias do início dessa febre, normalmente, aparecem algumas manchas, principalmente no tronco, que vão espalhar para o braço, para o rosto da criança. Então, essa febre, com um pós-aparecimento de manchas vermelhas, e aí essa mancha é bem característica também, porque ela é uma espécie de uma plaquinha, parece que tem uma plaquinha plástica em cima, e quando a gente passa a mão, parece que está bem áspero. E na língua também pode ficar áspera. Então são sintomas muito fáceis de diagnóstico. Tanto que o diagnóstico preconizado é o diagnóstico clínico médico. A gente faz estudo de PCR a nível de estudo combinado com o nível central, por exemplo, da Secretaria de Estado. Mas o diagnóstico protocolado é exatamente o clínico. O médico, ele reconhece muito facilmente os sintomas. Só de olhar e ver os sintomas, ele já reconhece. Reconhece. Agora, tem um agravamento, Porque nós temos registro aí, pelo menos investigados, estão sendo investigados, de mortes suspeitas, no caso lá de São João del Rei, por exemplo. O que pode levar a esse agravamento? A questão toda é essa, Não existe doença que não é preocupante. Mas não a ponto de alardar como aconteceu nas redes sociais. É uma doença normal, comum, que acontece na primavera, principalmente nas crianças, justamente por ela ser transmitida aí por gotículas como se fosse a Covid, ela está muito presente na saliva, na garganta dessas crianças. Então, ao conversar, você pode ali contaminar a criança, a gente sabe como é que é no ambiente escolar, uma pega na outra. As mortes em si, Vanilson, elas estão sendo investigadas, porque parece que essas crianças tinham outras comorbidades. Mas, em se tratando da escarlatina, a escarlatina ela exige o tratamento com antibiótico. Você tem que tratar com antibiótico. E antibióticos simples, bem conhecidos, penicilinas. Exemplo de penicilina, amoxicilina. É um exemplo. A própria bezetacil também, ela pode ser utilizada por tratamento. Então o médico tem essas opções, quando a criança é alérgica, tem alergia, ela vai usar um macrolídeo, uma azitromicina, por exemplo. Se tiver alguma alergia à penicilina. Então são medicamentos já bem conhecidos, a bactéria é bem conhecida, mas tem que ter a prescrição médica para conseguir o antibiótico. Então a gente tem que tratar com antibiótico. A consequência, quando eu não trato, e é a tal da automedicação,
criança tem uma febre em casa, a mãe dá o medicamento que está acostumada. Dá uma dipirona, dá uma que normalmente já está acostumada a dar, né, que o pediatra receitou para ela. Isso vai mascarando o sintoma e a bactéria vai reproduzindo. Né? Você tem que entrar com antibiótico rápido para evitar as sequelas, né, as consequências. O agravamento da escarlatina, que seria uma glomerulonefrite, um problema renal, uma pneumonia, uma meningite. Né? Essas são as grandes consequências para as crianças acometidas que não tratam. Nós tivemos informações, Tadeu, de suspensão de aulas e também de suspensão de acolhimento em creches em algumas cidades onde os casos são maiores, em maior número desta escarlatina. Aqui em Teófilo Otoni há essa preocupação, há uma possibilidade de suspensão das aulas, não seria para tanto? O que você pode nos dizer, até como forma de tranquilizar a população? Porque logo que surgiu a notícia, muita gente vai para a rede social, devia divulgar a escola onde aconteceu o caso para eu não mandar meu filho, devia divulgar a creche onde aconteceu para eu não mandar minha criança. E não é bem assim, né? Não pode causar esse tipo de alarde, porque isso aí vai causar um pânico na população e que não tem a necessidade. Exato. E comprometer também, às vezes, até o calendário escolar que está aí, né, para finalizar. E a questão toda é justamente essa, a responsabilidade que os pais e os cuidadores têm, né? E também foi conversado com as escolas, junto da Secretaria Municipal de Educação, a questão da gente não receber uma criança, neste momento, né, que esteja com algum sintoma. Então, febre, dor de garganta, criança reclamando para alimentar. Na verdade, é ligar para os pais e pedir os pais que encaminhem com seus filhos para o PSF e médico noturno. Isso porque a criança, normalmente, tem muito contato uma com a outra, né? Principalmente em creche. A criança está lá brincando, aí uma acaba tocando na boquinha da outra, pega um pirulito que está ali e acaba uma contaminando a outra. Não, tem os casos até que puxam o bico, né, uma da outra. E a gente sabe que é inevitável esse contato. Então, o que a gente pediu para... Não é o caso da gente fazer isso agora, né? Essas cidades que, por exemplo, de Jequitinhonha, que teve... 30 casos. 30 casos. 30 casos na mesma escola. Ali também a gente tem que pensar que, né, uma escola atende quase que um contingente total de crianças da cidade, que não é o nosso caso. Nós temos uma rede muito grande de escolas municipais. Então, no primeiro momento, o que a gente coloca é não levar... Até porque a gente não teve um surto localizado. Né, nós tivemos casos isolados em vários pontos da cidade. Então, não caracterizaria igual essa situação de 30 num local só. A gente teve 2 casos em um lugar, um em outro. Então, isso não caracterizaria esse tipo de surto. Aí sim, talvez, né, fazer através de uma comissão da educação e da saúde, tomar esse tipo de decisão. Mas não é o caso agora. Né? Se todo mundo tiver responsabilidade, e a gente sabe da importância também, principalmente das creches, para o trabalhador, né? Para a mulher e para o homem trabalhador. A pessoa precisa trabalhar, não tem com quem deixar o filho, exato, né? Precisa daquele ambiente ali. E não teria, nesse momento, essa questão de estar não levando o filho dele para a escola. A questão é tanto os pais como as escolas cumprirem essas recomendações, né, de não receber a criança, o próprio pai que identificar uma febre, levar essa criança. É uma questão de responsabilidade dos pais e dos cuidadores, né? Porque se você está com a criança, ela manifestou os sintomas, a febre, apareceu com aquelas manchas ásperas no corpo, na pele, a dor na garganta, peraí, eu vou suspeitar da escarlatina, não porque seja uma doença grave, como você disse, já é uma bactéria conhecida e que, se tratada, não tem maiores consequências, mas para evitar que outras pessoas possam ser contaminadas. Exato. A consequência dela, ela é social, né? Se toma uma dimensão onde a gente tem muitos casos, aí fica complicado. Você realmente teria que partir, por exemplo, para uma alternativa de barrar a transmissão, evitando a aula, né? Mas não é o caso no momento, e acredito que não será, porque a gente tem sempre casos de escarlatina, mas agora ele tomou uma dimensão muito grande por questão dessas crianças de São João del Rei. Dos óbitos que nós tivemos lá, infelizmente. Bom, e aí, nesse caso, então, tudo permanece normal nas escolas públicas, nas creches, as aulas acontecendo tudo normalmente, e o que se pede é que os pais tenham atenção, cuidado, responsabilidade com os filhos no caso de sintomas. Adultos não tem problemas mais sérios, né? É raro ter escarlatina. Na literatura, eu confesso para você que eu não cheguei a ler, nas vídeos que a gente teve juntamente com o Estado, a gente nem aborda o tema. Ela é realmente considerada uma doença da infância e adolescência. Né? Dá principalmente em crianças de 3 a 8 anos, que é a fase justamente que tem muito contato, aquelas técnicas, né? Aquela cultura do não toque, da questão social ali de conviver sem as abordagens. A criança é complicado da gente manter ela afastada. E aí nas escolas, nesse momento também, se puder evitar, né, atividade de contato também seria bom, prudente nesse primeiro momento, mas também não é que seja uma recomendação taxativa. Né? A questão ali mais é não compartilhar
no ambiente escolar também, utensílios de uso único, né? Garrafinhas de água, roupa de cama, aniversário, toalhas, esses tipos de utensílios, eles realmente estão proibidos de compartilhar, né, nesse momento, e deveria ser sempre, né, por questões de outras também doenças que se transmitem. O ideal é cada criança levar seus pertences de bem pessoal para a escolinha, para a creche, conforme orienta a escola. Hoje são 8 casos que estão sendo monitorados. 8 casos. Graças a Deus, todos estão bem, todos estão medicados. Tem algum hospitalizado? Nenhum. Nenhum hospitalizado. Todos sendo tratados em casa. Ninguém. E hoje de manhã a gente teve notícia que todos também, né, desde sexta, estão melhorando com os sinais e sintomas. Para você ter ideia, Vanilson, após 2 dias que eu inicio, na verdade 24 horas, a gente perde 2 dias para ter certeza. Após 24 horas que eu inicio o tratamento com antibiótico, essa criança nem transmitiria mais. Eu mantenho ela afastada da atividade até pelo próprio cansaço para a recuperação do corpo. Ela está com infecção de garganta normalmente, mas com 24 horas de antibiótico ela nem transmitiria. Então, assim, é uma doença de fácil manejo, perto das outras infecto-contagiosas que a gente tem, mas que justamente exige o quê? Esse olhar cuidadoso dos pais e da escola, né? E dos cuidadores, juntamente com a escola, para que a gente identifique os casos e trate logo com antibiótico. Qualquer doença, por mais simples que seja, se ela não for cuidada, ela vai ter sequela, Exato. ela vai ter consequência. Então, uma gripe comum, se você não trata, né, ela pode evoluir. Então, é isso que tem que ter, o cuidado, a atenção necessária aí para que não tenhamos mais a disseminação dessa bactéria nas escolas, nas creches, em Teófilo e em nenhum outro lugar do nosso país e do mundo. Ô, Tadeu, muito obrigado pelos esclarecimentos. Importante isso aqui para trazer essa tranquilidade para a população e dizer, gente, vamos permanecer na calma, na paz, na tranquilidade. Isso. Não é uma bactéria desconhecida, muito pelo contrário, é de fácil tratamento, desde que tenha a responsabilidade de, aos primeiros sintomas, procurar um médico, procurar uma unidade de saúde, para que o médico, né, clinicamente mesmo, faça a avaliação e possa ali iniciar imediatamente o tratamento. É isso mesmo. Deixar meu agradecimento, Vanilson, é muito importante essa questão da educação em saúde para a população. E falar com os pais, né, que os PSFs, e acabamos de ter uma reunião também com os médicos noturnos, com todos os médicos dos médicos noturnos, agora às 3 horas na secretaria, onde todos estão orientados com relação a esse diagnóstico clínico e também esse tratamento. Então procurem os médicos, né, o atendimento médico, assim que você identificar qualquer sinal e sintoma, para a gente tratar nossas crianças e passar por esse período, né, que a gente tem aí de transmissão dessa doença.